Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fundo numa pergunta que, convenhamos, é a base de tudo. O que segura uma civilização de pé? E mais importante, o que acontece quando a gente esquece disso? Para guiar a nossa conversa, vamos mergulhar nas ideias de Francisco Elias de Terrada. Olha só que forte essa frase do Tejada. Ele não está falando de uma crise qualquer, não. Ele está falando de uma profecia apocalíptica da confusão. Para ele, o mundo moderno está completamente perdido, sem rumo. Essa citação já dá o tom de tudo que a gente vai ver aqui, um diagnóstico bem duro dos nossos tempos. E essa confusão toda nos joga de cara com a grande pergunta, né? O que é que une um povo, uma sociedade? É a força? É o dinheiro? Os interesses em comum? Ou será que existe algo mais profundo, que vai além do que a gente pode ver e tocar? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o problema. Qual é a crise que o Tejada enxergava com tanta clareza na civilização ocidental? E aqui está o ponto central de tudo. Para ele, o problema do Ocidente não era uma crise econômica ou só política. Não, o buraco era muito mais embaixo. Era uma crise de alma, uma crise filosófica. Ele dizia que a nossa civilização está desmoronando porque, simplesmente, a gente esqueceu dos princípios que nos construíram. Jogamos fora o alicerce. Ok, se o alicerce foi jogado fora, qual era ele? Que base é essa que o Tejada diz que a gente esqueceu? A resposta dele é um conceito antigo, mas poderosíssimo: o direito natural. E o que é esse tal de direito natural? Presta atenção, porque isso aqui é a chave de tudo. Não é uma lei que está num papel, que um político escreveu. Não. Para Tejada é uma lei moral que existe de verdade, objetiva, universal. Ela vem de Deus e da nossa própria razão. Ela diz o que é certo e justo por natureza, não importa o que a gente pense ou o que o governo diga. É uma lei que a gente não inventa, a gente descobre. E para entender isso melhor, olha que comparação genial que ele faz. De um lado, a gente tem a segurança. Do outro, a justiça. Segurança é instinto. É o que os animais buscam: sobreviver, se proteger. É a lei do mais forte. Agora, a justiça. A justiça é outra coisa. É algo unicamente humano. É usar a razão para buscar o que é certo, o que é devido e não só o que é seguro. É a lei da verdade, não da força. E isso nos leva a essa frase, que resume tudo. O direito não é o que a gente quer, é o que é certo. Percebe a diferença? Tejada diz que o grande erro do mundo moderno foi basear a lei na vontade. Vontade do povo, vontade do governante, vontade do indivíduo, não importa. O direito de verdade, o natural, se baseia na verdade. Bom, mas se esse tal do direito natural era a base de tudo, como é que a gente perdeu isso? A análise do Tejada aponta para um momento-chave na história, o momento que ele chama de a grande ruptura. Essa linha do tempo aqui mostra bem a história dessa queda, na visão dele. Primeiro, a cristandade medieval. Para Tejada, longe de ser uma idade das trevas, foi um tempo de equilíbrio, uma sociedade toda ordenada por essa ideia do direito natural. Aí, em 1517, com Martinho Lutero, começa a ruptura. A fé vira algo subjetivo, individual. E a consequência política disso vem depois, com Thomas Hobbes, que diz que a lei não vem de Deus, mas sim da vontade de quem manda. E é aqui que, segundo Tejada, tudo começa a dar errado. A reforma, para ele, é o momento em que o Ocidente solta a âncora. Por quê? Porque a ideia de uma verdade universal objetiva foi trocada pela interpretação de cada um. O eu acho que tomou o lugar do é. E aí, a casa começou a ruir. E o resultado disso, bom, o resultado é devastador. Se não existe mais uma verdade sobre o que é certo, o que sobra? O poder. A lei deixa de ser a busca pela justiça e vira só uma ferramenta na mão de quem está no controle. Ela serve para impor a vontade, não para servir à verdade. E para não ficar só na teoria, Tejada usa um exemplo prático, bem concreto, para mostrar como isso funcionava. Ele analisa a fundação do Chile. Olha só isso. Na visão dele, a fundação do Chile não foi uma aventura por ouro e glória, não. Foi um projeto de civilização, com uma missão clara: levar a civilização adiante, baseada na verdade do catolicismo e estruturada, claro, pelo direito natural hispânico. Os fundadores eram, como ele diz, militantes e apologéticos dessa causa. E não é só teoria, não. O próprio fundador do Chile, Pedro de Valdívia, deixou isso registrado. A principal intenção dele, com as próprias palavras, era servir a Deus e perpetuar esta boa causa. A motivação não era o poder pessoal, o dinheiro.
Era uma missão transcendente, uma causa maior que ele mesmo. Isso aqui é impressionante. Numa carta, o Valdívia diz com todas as letras que o direito natural é a chave da civilização. E ele faz uma distinção que não é racial, percebe? É filosófica. Ele distingue quem vive pela razão, pelos princípios do direito, e quem vive só pela força. A ideia era construir uma sociedade baseada na primeira opção. Ok, então qual é o saldo de tudo isso? O que a gente tira dessa análise toda do Tejado? A lição é que a história, não só do Chile, mas de todo o Ocidente, é a história dessa briga. De um lado, esse ideal fundador baseado na verdade e no direito natural. Do outro, as forças da modernidade, com seu individualismo e seu materialismo, tentando apagar esse ideal original. É uma batalha que continua até hoje. E chegamos a essa frase que, para mim, resume o espírito do Tejada. A tradição não é nostalgia, mas esperança. Que coisa linda, né? Ele não está dizendo para a gente olhar para o passado com saudade, chorando pelo que se foi, não. Ele está dizendo que é no passado, nesses princípios sólidos, que a gente encontra a esperança e a ferramenta para construir um futuro de verdade. E no fim, o trabalho do Tejada nos deixa com essa pergunta que é para a gente levar para casa e pensar. Será que uma nação precisa mesmo escolher entre a sua história e o seu futuro? Será que essa ideia moderna de que progresso é sinônimo de romper com tudo não é um grande erro? E se, no fundo, a única forma de garantir um futuro for justamente se reconectar com as nossas raízes mais profundas? Para Tejada, essa não é uma discussão qualquer. É literalmente uma questão de sobrevivência.